Oi, tudo bem? Meu nome é Edson e hoje estarei resolvendo mais uma questão do concurso do Banco do Brasil que caiu em 2018. Essa questão, além de envolver porcentagem, envolve razão. A questão é a seguinte: uma empresa cria uma campanha que consiste no sorteio de cupons premiados. O sorteio será realizado em duas etapas. Primeiramente, o cliente lança uma moeda honesta. Se o resultado for cara, o cliente seleciona aleatoriamente um cupom da urna 1. Se o resultado for coroa, o cliente seleciona aleatoriamente um cupom da urna 2. Sabe-se que 30% dos cupons da urna 1 são premiados e que 40% de todos os cupons são premiados. Antes de começar o sorteio, a proporção de cupons premiados na urna 2 é de. Então eu vou fazer de um jeito bem prático aqui de resolver, tá? Depois a gente faz do jeito mais correto. Então aqui falou, sabe-se que 30% dos cupons da urna 1 são premiados. Então, se eu pegar uma fração, por exemplo, 3 décimos, é a mesma coisa que o quê? 3 décimos é a mesma coisa que 3 dividido por 10, que dá 0,3, que vezes 100 dá 30%. Então, 3 em 10 é 30%. Ou seja, a cada 10 cupons, 3 são premiados na urna 1. Então, eu vou colocar aqui 10 bolinhas, né? Só que 7, 3, 4, 5, 6, 7, 3 são da cor vermelha e 7 são da cor vermelha e 3 são das cores azuis. 3 são premiados. Na urna 2 eu também vou colocar o seguinte, eu vou colocar 10 bolinhas, tá? Só que no final de tudo tem que dar 40% de bolinhas azuis, ou seja, bolinhas premiadas. Só que é o seguinte, eu vou ter 10 bolinhas, 10 pontinhos na primeira urna e 10 pontinhos na segunda urna. Então eu vou ter um total de 20 pontinhos. E para dar 40% que falou aqui, ó, e que 40% de todos os cupons são premiados. Então a razão que dá 40% tem que ser um número que divide por 20 vai dar 0,4, que vezes 100 dá 40%. O número que eu divido por 20 dá 0,4 é 8. Se eu pegar a fração 8 20 avos, por exemplo, vou pegar 8, vou dividir por 20. Ó, 8 não divide por 20, é menor, então 0, e aumenta um 0. 80 dividido por 20 dá 4. 4 vezes 20 dá 80, e 80 para 80, nada. Ou seja, se eu pegar 8 e dividir por 20, vai dar 0,4, que vezes 100 dá 40%. Então, eu vou ter 10 pontinhos aqui. Só que o seguinte, juntando os azuis tem que ter 8. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar mais 5 pontinhos azuis. 1, 2, 3, 4, 5. E vou colocar mais 5 pontinhos vermelhos. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Eu estou fazendo 10 pontinhos aqui, 10 pontinhos aqui, 10 mais 10 dá 20. Eu vou colocar um 8 aqui, ó, 8 dividido por 20 dá 0,4, vezes 100 dá 40%. Mas na urna 2, 5 cupons em 10 são premiados, ou seja, 5 décimos. Se você dividir 5 por 10, dá 0,5 vezes 100, vai dar 50%. Então a questão correta é a letra A. Ou um outro modo de resolver isso aqui é utilizando a razão.
falou o seguinte, sabe que 30% dos cupons da urna 1 são premiados e que 40% de todos os cupons são premiados. Então a gente vai montar uma razão que é o seguinte, a gente vai montar uma razão é uma fração. A razão é o seguinte, o número de cima vai ser os premiados sobre o total de cupons. O total de cupons. Mas temos o seguinte, na urna 1, ó, vamos montar a fração. Na urna 1, a gente tem que 30% dos cupons são premiados. Mas os cupons premiados não são só da urna 1, são da urna 2 também, que a gente não sabe quantos são, quantos por cento. Então eu vou chamar de X. Na urna 1, a gente tem 30% de cupons premiados, mais 70% de cupons não premiados, né? Isso aqui, ó, daqui a pouco eu explico. Na urna 2, a gente não sabe ainda a porcentagem de cupons premiados, mas sabe que a porcentagem total de cupons da urna 2 é 100%. Isso que eu fiz é referente à urna, ó, urna 1. E isso que eu fiz é referente à urna 2. Então, 40%. Então, a razão de 30% da urna 1 mais X% da urna 2 sobre o total da urna 1 mais total da urna 2 tem que dar uma razão de 40% de cupons premiados. Então, nós vamos melhorar esse aqui. 30% é a mesma coisa que 30 por 100, que é a mesma coisa que 0,30. Eu vou utilizar para resolver esse 0,30, para ficar mais prático. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai fazer aqui na frente, ao invés de fazer embaixo. Então, vai ficar 0,30 mais X sobre 30% mais 70% dá 100%. 100% mais 100% vai dar 200%. E esse 200% é a mesma coisa que 200, ó, 200% é a mesma coisa que 200 por 100. E a gente sabe que dividir 200 por 100 dá 2. Então, 200% é a mesma coisa que 2. Então, eu vou colocar, em vez de 200%, eu vou colocar 2. E 40% é a mesma coisa que 0,40. 0,40. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, ó, 0,30 mais x é igual. Aqui, se você quiser colocar o número 1 embaixo, pode, tá? Mas não tem necessidade. Esse 2 que está dividindo do lado esquerdo passa para o lado direito, o contrário da divisão, passa multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 0,40. Então, ficou o seguinte aqui, do lado esquerdo, ficou x é 0,30. Ficou 0,30 mais x é igual 2 vezes 0,40 dá 0,80. Então, vamos ter o seguinte, x é igual a 0,80. Esse 0,30 é positivo, passa para cá, negativo. E 0,80 menos 0,30 dá 0,50, que é a mesma coisa que 50%. Então, metade dos cupons da urna 2, ou seja, 50% dos cupons da urna 2 tem que ser premiados
Para o quê? Para juntar os cupons premiados da urna 1 com a urna 2 e dar um total de 40% de cupons premiados ao todo, tá? Então essa é a questão.